Eu não lembro se eu pedi a vocês para colocar presente, tá? Não esquece de colocar sempre presente no chat lá não. Show de bola? Ok. Vamos lá, moçada. Boa noite de novo. Potencial elétrico em uma esfera carregada. Show. Bom, se eu tenho uma esfera, né? Carregadinha aí, ó, vamos colocar, por exemplo, uma carga positiva nela, conforme a gente já está acostumado aí a trabalhar, show. O potencial elétrico Kq sobre D em sua superfície, né, é sempre dado através do raio dessa esfera. Por que, Simon? Se você pensar no potencial gravitacional mesmo, que foi calculado com o planeta Terra, é onde eu tenho a geração central do campo. Né? De onde vem o campo gravitacional do planeta? Do centro da Terra. Então, de onde vem o campo elétrico? Do centro da carga. E nesse caso, o centro dessa esfera carregada é justamente o seu raio R. Perfeito? Só que aí, pelo amor de Deus, né? Estamos falando de um potencial elétrico. Quando eu falo potencial elétrico da esfera, eu estou dizendo em sua superfície. Agora, ela representa uma carga. Você sabe disso, né? Essa esfera está carregada com uma carga aqui. Se eu perguntar para você qual é o potencial elétrico que ela gera aqui, onde está o meu dedo, a resposta é outra. Porque eu tenho uma distância do centro dessa esfera até onde está o meu dedo, que é uma distância diferente do que o próprio raio. Então, potencial elétrico da esfera, quando eu digo qual é o potencial elétrico da esfera, é em sua superfície. E em sua superfície, a gente pode calcular usando a expressão Kq sobre raio. Ah, tipo o Kq sobre D mesmo, que a gente viu agora há pouco. Exatamente. Exatamente, está aí. Um exemplo, né, que é colocado bastante para a gente aí, em muitos exercícios, é quando ele gera um potencial, né? Ele fala para você que uma esfera de carga tal, de raio tal, perdão, ela é carregada, 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 até atingir um determinado potencial. Não se esqueça disso, né? Essa esfera aqui, se eu forneço um pouquinho de carga para ela, ela assume um potencialzinho. Se eu forneço mais carga para ela, ela assume um potencialzão. Então, de acordo com a carga que você fornece, ela vai assumir um potencial elétrico diferente. Então, como exemplo, suponha que você eletrizou negativamente uma esfera, cujo raio vale 1,8 centímetros, uma esferinha, perfeito? Carregada negativamente até alcançar o potencial de menos 4 kV. Perfeito? Menos 4 kV, menos 4 kV. Tá ali. Show? Ele quer saber qual é a massa total dos elétrons que produzem esse potencial. Qual é a massa total de elétrons para produzir todo esse potencial? Não se esqueça que se essa esfera foi carregada negativamente, eu dei elétrons para ela, perfeito? Então, nesse momento que a gente deu elétrons para ela, ela foi ficando carregada. Eu quero saber qual é a massa total dos elétrons para carregá-la com esse potencial. Dados foram passados aqui a nós, né? Como a constante K, 9 vezes 10 a 9, unidades do sistema internacional, já vou colocar aqui na frente de uma vez, ok? A massa de um elétron também foi dado pelo exercício, 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas, e a carga elementar, 1,6 vezes 10
a menos 19 coulombs. E aí eu te pergunto, João, quantos quilos de elétrons a gente precisa para atingir esse potencial? Não vai ser muita coisa, né? Como é que você faria para calcular isso? Pode falar ou pode digitar aí um passo a passo no chat. Como que você faria para encontrar essa massa total de elétrons para que, colocados na nossa esfera, gere aquele potencial? Por favor, né? Esse desenho não representa aquele exemplo, tá bom? Que é só um desenho geral que eu usei para a gente demonstrar a equação. E aí? Do que você precisa para calcular a massa total de elétrons? E aí? O que eu faço para encontrar a massa total de elétrons? Não? E aí eu faço o que com esse Q, Bárbara? Se isolar esse Q da fórmula. Gustavo está dizendo, depois que isolar o Q da fórmula, joga no quiné. E aí o que eu vou encontrar com esse quiné? Bárbara disse, isola a carga na fórmula, aqui, show? E o Gustavo disse, joga depois a carga no quiné, que é igual a N vezes E. Muito bem. Milena está dizendo, vai encontrar o número de elétrons. Por que é interessante encontrar o número de elétrons que eu joguei dentro da esfera para carregá-la daquele jeito? Porque se eu sei que um elétron tem essa massa, se eu encontrar o número total de elétrons, eu vou ter a massa total desses elétrons. Perfeito? Então, a ideia é justamente essa. Showzinho. Eu vou isolar o Q da nossa equação. Primeiro passo aqui. Q igual a VR sobre K. Show? E aí nós temos a carga como sendo potencial. Aqui você já sabe que a carga é negativa, porque a gente está encontrando o número de elétrons. Então, vou trabalhar com todo mundo em módulo, tá? Porque eu só quero encontrar a quantidade de carga para encontrar a quantidade de elétrons. Tudo bem? Então, eu vou colocar tudo em módulo. Ó. Potencial menos 4, eu vou colocar 4. Só que é quilovolt, então é 1000. Então, 4.000 vezes o raio, 1,8 centímetros. Se eu dividir por 100, ou seja, multiplicar por 10 a menos 2, eu passo para metro. Tem que ficar em metro. Show? Tudo isso dividido por K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Showzinho? Quanto que vale essa carga aí? Você que é bom de matemática?
Gustavo, só estou colocando módulo porque, veja, ao colocar aqui o potencial negativo, eu vou encontrar carga negativa, já que é uma carga de elétrons, certo? E aí, na hora de jogar no Kiné, já vou desenhar aqui embaixo uma vez, passo 2, a gente não sempre trabalha com Kiné nesse formato? Aí, na hora de você jogar aqui uma carga negativa e o E em módulo, você vai acabar encontrando um número de elétrons negativos, né? Ah, tem menos 1000 elétrons. Aí não faz sentido, tá ok? Então, só por isso que a gente vai trabalhar com módulo. Quanto deu a carga ali, meus queridos? Milena falou aqui, eu nem vi. Ó, se eu jogar essa vírgula aqui para a direita, chamar esse cara de 18, pode ser? 1,8, jogo a vírgula para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita, eu subtraio o expoente. Então, aqui vai virar menos 3. Pode ser? Só para eu fazer 10 a menos 3 com 10 a 3. Showzinho? 18 dividido por 9 dá 2 vezes 4, 8. E esse 10 a 9 sobe 10 a menos 9. Vocês concordam com isso? 8 vezes 10 elevado a menos 9? Sim ou não? Essa carga viria para aqui. 8 vezes 10 elevado a menos 9. Número de elétrons e a carga elementar. Por favor, note, estamos colocando tudo em módulo. Showzão? Então, esse é o nosso passo número 2. Quanto que dá esse número de elétrons aqui? (80 por